Prontinho, gravando. Boa noite, pessoal, novamente, né? Algumas pessoas chegando aí. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho e antes até mesmo de me apresentar, já gostaria de agradecer a atenção e a presença de todos em uma semana aí festiva, a maioria das pessoas de férias, né, descansando. Então, o tempo de cada um é muito precioso e vocês que priorizaram estar aqui agora, com certeza podem acreditar o quanto é importante para a gente e que seja também importante para vocês esse momento de aprendizado, né? Então, assim, a gente vive nessa correria, mas quando a gente prioriza as coisas, a gente faz com que as coisas aconteçam. Então, meu nome é Cristiane, eu sou psicóloga, trabalho aqui no Mato Grosso, em Nova Canaã, há mais de 15 anos como psicóloga, e há mais de 2 anos conheci a doTERRA, né? E a aromoterapia entrou na minha vida para nunca mais sair, assim como acredito que na maioria da vida de vocês aí. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema aí, estresse, ansiedade e sono. Eu gostaria que fosse assim um bate-papo mesmo, né? Uma troca de experiências, de informações e de vivências mesmo. Porque eu acredito que essas três palavrinhas aí, quem não passou por alguma situação de dificuldade, algum problema relacionado a elas, infelizmente, em algum momento da vida pode vir a passar, né? Então, o estresse, ele faz parte, muitas vezes, do nosso dia a dia. A gente tem que sempre avaliar a intensidade dele, a frequência, né? Mas, assim, muitas vezes o estresse também nos move para a ação, assim como a ansiedade também faz parte de todos nós aí, dos seres humanos. O que não pode é que ela traga também prejuízos, né, transtornos, enfim, sintomas que prejudiquem a vida da gente de alguma forma. E o sono, que é fundamental para todos nós. Desde que a gente nasce ali, nossos bebezinhos, quem já é mãe, a gente sabe que o quanto é importante um sono de qualidade. Então, quando a gente não tem um sono regular, acaba desregulando muitas outras coisas. E aí, os óleos essenciais vêm com toda essa força para nos auxiliar nesses processos aí, de estresse, de ansiedade, enfim, várias situações, né? Ah, através da aromaterapia, eu tenho vivenciado muitas experiências com pacientes também no uso de, dos óleos, né? E tirando alguns medicamentos, claro, que com acompanhamento médico, ou às vezes pacientes que seriam indicações para psiquiatras ou neurologistas, e com o suporte dos olhos não precisaram chegar a usar medicamento, né? Porque a gente sabe do potencial dos olhos. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vou passar aqui um pouco. E aí, para a gente falar sobre essas três questões ali, eu sempre gosto de colocar essa tela aí para reforçar que a nossa qualidade de vida, né, a nossa saúde, nosso bem-estar tem que ser um bem-estar biopsicossocial, nosso biológico, nosso interno. A aula que nós tivemos, né, com a Ana aí, que falou sobre a importância do desintoxicar, da alimentação saudável, da gente eliminar toxinas, que também é muito importante, toda essa parte nossa biológica, mas a nossa parte social, emocional, psicológica também. E aí, como, por exemplo, uma casa tem os seus pilares ali, nós também precisamos olhar para os pilares da nossa qualidade de vida. Então, um deles ali é o sono regular. Quando a gente não tem um sono regular, isso traz vários problemas, né? Físicos, emocionais, psicológicos. Uma alimentação saudável, como nós também já tivemos aula aí com a Maria, que pode ser simples, não precisa ser nada demais, mas desde que quanto mais natural possível, né? Atividade física, o mover, o se movimentar, fazer o que você gosta, não necessariamente se não for o processo de academia, de treino, mas uma caminhada, um pilates, uma dança, uma bike, uma, um nadar, enfim, né? Se mexer. A nossa espiritualidade, a nossa conexão com Deus, cada um tem sua crença, sua religião, enfim, mas isso também é uma fonte que nos traz força, né? O pilar da nossa vida. E também o gerenciamento do estresse, porque, como eu falei, todos nós vivemos momentos adversos de estresse, de desgaste, mas o que faz a diferença é como a gente lida com ele.
Então, quando a gente olha para esses pilares aí, e aí a gente avalia cada um deles, a gente pode já começar a mapear como está a minha saúde. Qual é o ponto que eu preciso melhorar? Informação não é suficiente para mudança, na é verdade. A gente sabe que a gente tem que se mexer, que a gente tem que comer certinho, dormir, tudo isso. Mas é importante, além da informação, o querer, né? O desejo, o realmente pôr em prática. E quando nós falamos aí de estresse, ele pode trazer vários sintomas. O estresse elevado por um longo período, ele traz realmente esse desgaste todo do nosso corpo. Eu coloquei aí algum desses sintomas que nós podemos, em algum momento, sentir, né? Uma energia reduzida, sabe a sensação de acordar cansada, dores crônicas, diariamente estou com dor de cabeça, até mesmo bruxismo, né? Ranger dos dentes ali no dormir, pode ser um sintoma de estresse, a tensão no ombro, dor de cabeça, sudorese excessiva, batimentos cardíacos aí mais acelerados, né? Alteração do apetite, muitas pessoas falam assim, estou estressada, estou nervosa, não consigo comer, ou começam a ter uma compulsão por comer demais, né? E principalmente a tendência no comer o doce. E a longo prazo traz também problemas aí como queda de cabelo, problemas digestivos, má digestão, azia, queimação e insônia. Então, vocês percebem aí que o estresse, ele pode fazer um estrago bem grande no nosso organismo, não é verdade? Tá, mas como viver hoje sem o estresse, né? É impossível? Não sei se é impossível, nada, eu acredito que nada é impossível, né? O que a gente precisa aprender é como lidar com ele. Então, esse desgaste, ou seja, às vezes a carga excessiva de trabalho, o excesso de preocupação, que é um dos sintomas da ansiedade, né? A pessoa se preocupar com algo que talvez está lá na frente, excesso da preocupação. O excesso em tudo pode nos causar estresse, até mesmo daquilo que às vezes você considera em algum momento como bom, né? Ou seja, às vezes até na atividade física, a pessoa ela começa a gostar e ela começa muitas vezes a desenvolver até compulsões pela atividade física. E isso pode gerar um desgaste, um estresse também do corpo, porque nosso corpo precisa de um processo, de uma adaptação, né? Então, às vezes a bebida, o excesso de bebida vai gerar um estresse. O estresse é como se fosse assim, sabe, um colapso ali no nosso organismo, né? Em vez de funcionar da forma como deveria que acontecer, ele funciona de uma outra forma. E aí, junto com esse estresse, vocês viram ali que tem sintomas que também são da ansiedade, que a ansiedade traz, né? Que é a palpitação, o excesso de preocupação. Hoje em dia nós vemos muito essa questão da síndrome do pensamento acelerado. Nossa cabeça não para, não é verdade? É o tempo todo ali funcionando. E isso traz problemas de foco, de memória, por quê? Agora eu estou pensando aqui, eu estou ali, daqui a pouco, sabe aquela coisa, chega na cozinha, o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? Ou vai dirigindo no automático, daqui a pouco percebe que já passou do lugar onde você tinha que passar. Então, tudo isso pode estar relacionado a esse estresse elevado, que vai afetar nossos processos cognitivos também. E aí, você se considera uma pessoa ansiosa? Ou conhece alguém que tenha, talvez, um transtorno já de ansiedade? Lembra, a ansiedade é algo que faz parte de todos nós, os seres humanos. Né? Por exemplo, vou fazer uma prova, vou estar aqui falando com vocês, gera uma ansiedade, sabe? Aquele friozinho na barriga, aquela sensação de como vai ser, será que vai dar certo? Mas o excesso dela pode se tornar um transtorno. E vocês sabem que o Brasil é o país onde existe a população mais ansiosa do mundo. Os índices de transtornos de ansiedade no Brasil são absurdos, assim como o uso de ansiolíticos, né, de medicamentos. Então, eu tenho certeza que uma das nossas missões aqui em Trabalhar com a Terra é fazer com que esses sintomas de ansiedade, com essas dificuldades que as pessoas encontram, enfrentar de uma forma melhor o estresse e a ansiedade, isso é uma missão que a gente consegue trazer um suporte, uma qualidade de vida melhor para as pessoas através dos olhos. Né? Reduzir até esse índice aí de uso de medicamentos. Muitos fazem uso por conta própria, né? Sem receita,
enfim. E a gente sabe que os medicamentos, eles têm os lados, o lado bom, né, do alívio do sintoma, mas ele também tem muitas reações adversas, contraindicações, que a longo prazo, muitas vezes o benefício que ele traz é muito pouco perto do prejuízo que ele causa no organismo. Bem diferente dos óleos essenciais, na verdade. Então, por exemplo, já vamos falar lá do lavanda. Ah, eu usei o lavanda e talvez para aquela pessoa não fez com que ela acalmasse, conseguisse relaxar. Tudo bem, mas não fez mal também, não é verdade? Vamos lá buscar um outro protocolo, talvez adicionar mais um óleo, talvez alguma outra questão, enfim, né? E os medicamentos, eles agem de uma outra forma. E os sintomas de ansiedade, eles acabam afetando várias áreas do nosso ser, né? Além do nosso humor, que ele traz sintomas aí como uma angústia constante, preocupação excessiva, muitas vezes sensação de desespero, de medo, de que algo ruim vai acontecer, né? Enfim, toda essa irritabilidade altera, claro, o humor da pessoa, altera também o comportamento, né? Como eu falei, a sensação de vai acontecer algo ruim, não vou sair de casa porque pode ser que aconteça alguma coisa ruim, pensamentos geralmente relacionados à catástrofe, sabe? Sensação talvez de morte. O pensamento também é afetado pelo excesso de ansiedade, como eu falei, a falta de concentração, de foco, pensamentos confusos, às vezes alguma coisa distorcida relacionada à realidade, né? Sabe aquele ditado, um pingo é uma tempestade? Traz alterações no sono, irritabilidade, dificuldade para dormir, pensamentos descontrolados. Então, geralmente, a hora que a pessoa deita para dormir, é como se apertasse o botãozinho ali de acelerar. Começa a pensar, mas amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, então, assim, é um treino, mas na hora de dormir, não é hora da gente pensar no futuro, porque isso traz automaticamente uma ansiedade. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não é verdade? Nós criamos muitas vezes as rotinas, nós temos o nosso planejamento, mas 95% das coisas que acontecem não estão no nosso controle. Às vezes você está ali, ó, com a sua rotina certinha, mas pode acontecer imprevistos. E aí isso gera uma ansiedade. Então, já fazendo aí um treino para quem tem dificuldade para dormir, nesse processo de higiene do sono, deitei ali, vou começar, né, relaxar para dormir, e começa a vir, ai, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, parará, né, e começa. E se não der certo isso, e se não der certo aquilo? Para, imagina, não, para. Vamos, sabe aquela coisa assim de antigamente, voltar a fita? Vamos voltar, como foi meu dia hoje? Então, faça esse treino de uma atenção plena no seu dia. Ah, hoje eu acordei 6 horas da manhã, eu fiz isso, depois eu fui para aquele lugar, eu fiz tal coisa, e vai revivendo esse momento. Por quê? Já faz parte ali do passado, eu já sei como foi. Já passou, sabe? Não me traz uma insegurança do como vai ser. Então, nesse processo, eu almocei aonde? Ah, eu almocei com meu filho, o que a gente conversou? Sabe? Isso vai trazendo uma sensação de alívio, de mais tranquilidade. Ah, tá, mas eu fiz tudo isso, cheguei no meu final do dia, agora estou aqui na minha cama, deitado, ainda não consegui. Estou pensando muito no amanhã. Levanta, pega uma agenda, um caderno, tem que fazer algo prático, tá? Assim, ó, escrever mesmo, não é só, né? Ou falar. Então tá, então tô tão preocupado com amanhã, então vou sentar, vou escrever. Olha, amanhã, às 7 horas, eu tenho uma reunião, eu preciso falar isso, falar aquilo, eu preciso em tal, sabe? Vai ticando assim, ó, vai escrevendo, vai colocando aquilo para fora. Tá, né? Então vai ali colocando todos os. Mas e se acontecer tal coisa? Ah, se eu for, por exemplo, para essa reunião e o meu carro furar o pneu, como eu posso resolver isso? Ah, eu acho que então, sei lá, vou chamar um Uber, ou enfim, entende, gente? Já vão colocando ali aquilo para fora, esvaziando, né? Então, se não conseguiu dormir, não adianta ficar rolando na cama para lá e para cá. Levanta, faz isso e depois você volta, tá? E o nosso corpo também sente essa ansiedade. A tensão muscular pode causar dor nas costas, às vezes as pessoas têm até dor de barriga, até vômito por conta da ansiedade, né? Que a gente sabe que a ansiedade libera o nível de adrenalina no nosso corpo, aumenta aí o nosso cortisol, que é o hormônio de estresse, isso dá uma sensação de enjoo, de mal-estar, certo? Então, assim,
nós percebemos a cada dia mais pessoas muito ansiosas, né? Então, quanto mais a gente conhece os sintomas, mais fácil a gente lida com o problema. Vamos falar desse período que a gente passou pandemia e vai e vem e tal. Então, hoje, quando se fala em Covid, a gente não sabe tudo, mas não é tão assustador mais como era 2 anos atrás, não é verdade? Porque a gente vai aprendendo a lidar com as situações. Então, saber o que está acontecendo com o meu corpo também é importante para eu saber como lidar com aquilo. E aí a gente fala de sono, né? Como que está o seu sono? De 0 a 10 aí. Se alguém quiser colocar ali no chat aí, como que está seu sono? Como você tem passado as suas noites? Ah, tô tão cansada que eu deito e apago, igual uma pedra. Ou eu acordo várias vezes durante a noite, ou eu não consigo pegar no sono. Tem gente que, assim, tem dificuldade em pegar no sono e depois dorme bem. Tem gente que dorme rápido e, às vezes, 2, 3 horas de sono já está no despertar, né? Então, avalie o seu sono. Se ele está aí abaixo de 5, provavelmente já é indicativo de algum transtorno, né? 7 ali, sabe, assim, o sinal de alerta. Peraí, como que tá? Então, vamos olhar para o nosso sono. É muito importante um sono restaurador, além de toda a nossa questão física, para a nossa parte cognitiva. As pessoas que não dormem bem, a longo prazo, têm dificuldade de memória, dificuldade com raciocínio, que fica mais lento, além da alteração de humor, né? Fica nervoso, enfim, tem mais chances de ter problemas neurológicos. E aí, quanto ao sono, a gente escuta tanta coisa, né? Ah, faz isso que é bom, faz aquilo que é bom e tal, né? Quais são os alimentos benéficos e maléficos para o sono? Eu trouxe aqui algumas perguntinhas para a gente pensar sobre isso. São mitos, às vezes verdades. Então, assim, a gente sabe que durante a noite, principalmente ali depois das 18 horas, quem tem dificuldade para dormir, é importante cuidar da alimentação. De uma alimentação mais leve, com menos alimentos estimulantes, né? Refrigerante, bebidas alcoólicas, chocolate, café, enfim. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não consigo dormir. Ah, já me falaram que não é bom dormir durante o dia, então, porque daí eu vou, sabe assim, acumular o sono e dormir melhor à noite. Depende. Você tem que observar o seu organismo. Às vezes, nós temos a necessidade de um descanso após o almoço, né? Não um sono de 2 horas, nós não somos mais crianças que precisam dormir tanto, mas 10, 15 minutos é até recomendado, principalmente para essa questão do raciocínio, memória. Então, se você consegue ali, ó, 15 minutinhos, desligar do seu tempo, descansar um pouquinho, isso não vai atrapalhar no seu sono da noite. Atividade física próxima ao horário de dormir. Então, indicado é que pelo menos de 3 a 4 horas antes de dormir, a gente não faça atividade física, né? Justamente por não ficar com essa adrenalina, com essa questão agitada. E aí tem pessoas que falam assim, ah, eu gosto de ir para academia à noite porque eu chego, tomo um banho, relaxo e consigo dormir. Outros não. Eu falo, agora é uma experiência por mim. Se eu faço atividade física à noite, vou na academia à noite, eu já fico mais agitada, eu tenho dificuldade para desligando. Eu funciono de manhã melhor assim, já acordo com a energia. Já a minha irmã é o contrário. De manhã ela não rende, e à noite ela vai e ela consegue se sentir melhor. Então, assim, nós somos seres humanos, não é matemática, né? Não é regra. Mas observe, então, assim, comecei à noite, está atrapalhando meu sono, comecei a fazer uma caminhada de manhã, estou me sentindo melhor. E aí, assim, também a posição de dormir, isso faz diferença, enfim, né? A questão do ronco, muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, na respiração, que também pode atrapalhar. Então, se perceba, dormir de barriga para cima, geralmente vai ter mais dificuldade. Insônia comum em que idade? Gente, às vezes crianças têm insônia. Não tem uma regra também, né? E aí, a gente sabe que a aromaterapia, sim, funciona muito. Funciona, auxilia bastante. Acho que tem algum áudio ligado, né? Na questão do dormir, a aromaterapia, ela traz vários óleos que podem ser usados como esse suporte, como esse recurso para conseguir relaxar, dormir melhor. Todas essas questões emocionais, diminuir a ansiedade, o estresse,
a forma de uso através da inalação direta, do difusor, é muito eficaz. Então, a gente escuta muito das pessoas ainda assim, ah, mas pode tomar esse óleo? Porque eu acho que se eu não tomar, não vai funcionar. Alguém aí já ouviu isso? Então, essa é uma crença que a gente traz, né, relacionada mesmo aos medicamentos. E não, gente, não tem necessariamente essa necessidade da ingestão para funcionar. Através do cheiro, do aroma ali, da inalação direta, do difusor, com certeza você vai ter o resultado esperado. E aí a gente fala, claro, do óleo com qualidade, um óleo com certificação, um óleo extremamente puro, são os óleos da doTERRA, né? Então, os óleos, eles são substâncias vivas, naturalmente presentes nas plantas, elas podem ser extraídas por destilação ou compressão a frio, elas têm propriedades terapêuticas poderosas, e sem os efeitos colaterais dos medicamentos, né? Lembra que nós falamos, são voláteis. Isso é importante. Às vezes a pessoa fala, ah, mas não gostei muito do cheiro. Gente, não importa, só usa, sabe? Ó, inala, põe ali para dentro. Suas células olfativas ali, ó, vão levar para onde ela precisa ali no sistema límbico. Daqui a pouco esse cheirinho já foi embora. Você me fala assim, ah, não, às vezes é o gosto, mas o que importa é o efeito. Então, olha só, são extremamente concentrados, 50, 70 vezes mais potentes do que as plantas utilizadas de forma natural. Lembra lá que uma gota do óleo de hortelã equivale a 28 xícaras do chá do hortelã? Uma gotinha do limão, do óleo de limão, equivale a 12 limões, né? E assim por diante. Então, por ter essa concentração tão alta, o que acontece? Os efeitos, sim, são muito rápidos. A gente se surpreende. Então, quando a gente faz o uso, em 22 segundos ali, ó, a gente inala, né? Já vai ali para o nosso sistema olfativo, em 2 minutos na nossa corrente sanguínea ali, nos 20 minutinhos, já está circulando em todo o nosso corpo. Então, é assim, ó, nessa foto ali da imagem, vocês estão conseguindo ver? Os slides estão passando? Tá. A substância olfativa, ou seja, o óleo essencial, o que está aqui nesse vidrinho maravilhoso, quando a gente faz essa inalação, os nossos neurônios olfativos levam ali, tá vendo aquele azulzinho na nossa cavidade nasal, para as células olfativas, e vai lá para o nosso sistema límbico do nosso cérebro, que é o sistema onde regula as nossas emoções. Então, assim, olha, nossa, eu passei lavanda no meu filho, não foi 2 minutos, ele já estava abrindo a boca, já foi acalmando e dormindo. Sim, sim, gente, é possível. Ah, eu estava com... Gente, tive uma experiência com Zengesta para compartilhar com vocês, né? De uma pessoa que estava assim com mal-estar, né, estômago ruim, embrulhando, e aqui em casa eu tinha o Zengesta em cápsula, e dei para a pessoa, né? Às vezes as pessoas ainda quando não conhecem muito, não fica, tomar é ruim e tal. Cápsula, gente, maravilhoso, aquele Zengesta em cápsula. Aí ela tomou tal, daqui a, tipo assim, foi 10 minutos, ela olhou assim para mim e falou, gente, eu não tô sentindo mais nada, eu não acredito que é esse óleo. Sim, acredite. É maravilhoso, né? É maravilhoso isso. Então, assim, nós não podemos deixar de compartilhar. A gente não pode, muitas vezes, pelas nossas crenças, sentir vergonha de falar, ou achar que a pessoa não vai querer. Faça a sua parte. Ela tem escolha. Se ela não aceitar, tudo bem, né? Mas quem se permitir, eu tenho certeza que vai ter uma ótima experiência. Então, assim, para a gente falar sobre os olhos, na questão do estresse, do sono, da ansiedade, existe, assim, da doTERRA, uma vasta linha de óleos aí. Vários óleos importantíssimos. Eu trouxe aqui para sempre os chave, assim, né? Que tem já na nossa farmacinha básica, no nosso kit de apresentação, a lavanda, que é o óleo mais vendido no mundo todo. Gente, as pessoas precisam saber do poder da lavanda. E elas vão saber como? Através da nossa fala, através da nossa gota da mão, sabe? Não é, não é assim algo que a gente precisa, é tão bom, vou guardar só para mim. Não, gente, ao contrário, né? Precisa multiplicar isso. Então, sim, o lavanda é um ansiolítico poderoso, inclusive ele estimula a produção da melatonina, né? Então vai ajudar também a questão do sono. Então, a forma na inalação, a gotinha no travesseiro, borrifar na cama, no difusor. Então, a lavanda,
ela funciona muito para essas questões da ansiedade, além das outras partes, de pele, queimadura, enfim, mas hoje a gente está falando da questão emocional do uso da lavanda. E ela também pode ser ingerida, então tem as pessoas que preferem fazer a ingestão, enfim. Balance é o que eu estou aqui. Então a gente sabe aí que o momento que a gente está vivendo, chegando no final do ano, né, pessoal? A gente naturalmente está numa insegurança, numa ansiedade, como vai ser o ano que vem? O futuro só a Deus pertence, né? Então, isso gera, sim, um estresse, uma ansiedade. E aí chega o final do ano, cumprir minhas metas ou não, tudo atropelado, será que vai dar tempo? Será que não vai? E agora como que vai ser? Enfim, então, gente, isso aqui, sabe assim, aquele... É igual tomar banho, escovar dente, no mínimo 3 vezes ao dia ali, ó, diariamente, né? Então, inale, pinga assim, ó, na roupa, porque o balance, ele é um mix de óleos essenciais que vai trazer o equilíbrio. Eu falo que ele traz uma sensação de paz. Então, pelo menos assim, o que eu sinto, ele não dá sono, né? Você consegue trabalhar, você consegue fazer tudo que você tem que fazer usando o balance, tranquilamente. Mas ele traz aquela, sabe como eu falei aqui do pensamento acelerado? Ele traz mais uma calma, sabe? Peraí, vamos lá, vamos aqui, depois ali. Então, quando você se vê assim, atordoado, com esse excesso de preocupação, para um pouquinho, inala o balance, se permita ali 2 minutinhos, pingue ali num algodãozinho onde você está trabalhando, se você não tiver com difusor, deixe por perto. Pode ser usado em crianças, agora esse período de férias, crianças em casa, não tem muita atividade, então Balance Vestígio aqui em casa está fazendo um sucesso. Virou perfume. E aí a gente vai falar também eu trouxe aqui o tangerina, que é conhecido como óleo da alegria, justamente para elevar o humor, mas assim, para representar todos os cítricos. Então, se você sente desânimo, falta de energia, né, esse esgotamento emocional, faça a inalação do óleo cítrico para elevar o seu humor. Então, tangerina, o Indy Orange, o lemon, enfim. E aí tem os mix também, né, que a doTERRA tem, o Citrus Bliss, maravilhoso, que já vem com esse hortelã. Hortelã também, a gente, é um óleo muito indicado para quem tem depressão, né? Ou seja, sente essa falta de energia. O hortelã, ele te dá um gás. Então, assim, sugiro, para quem se sente desanimado, com sintomas depressivos, assim que você levantar de manhã, vai lá no seu banheiro, escova o seu dente, hortelã e tangerina na mão. Inala, já no primeiro momento do seu dia. A doutora Ana Paula Sorrentino, uma vez, eu não sei se vocês já viram também, uma das aulas dela, que ela tem um Citrus Bliss do lado da cama do criado. Ela falou que ela pisa o pé no chão, ela já põe o Citrus Bliss, inala, né? Ou seja, já começa a trazer essa energia ali para o seu dia. Então, sempre que você se sentir com essa energia baixa, esse tônus vital que a gente chama assim, sabe? Nosso gás, inale, tangerina, algum óleo cítrico e o hortelã junto vai ser muito bom, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa até aí? Podem ficar à vontade. E claro, né, gente? Nosso rei dos óleos, não podia deixar de falar. Então, como a gente fala, se você não tem nenhum óleo, nenhum, no momento, tem o frankincense. Tenha ele, porque com certeza ele vai resolver sua questão. Então, o frankincense na questão emocional, ele é um óleo bem poderoso nos sintomas de depressão também, né? De ansiedade, para ele ser bem aterrador, ele traz uma sensação boa de alívio de angústia. No difusor, para dormir também é excelente, né? Então, reforçando sobre o frankincense, porque é o brinde maravilhoso que nós ganhamos esse mês, e quem não ganhou ainda dá tempo de fazer seu pedido, que, gente, olha que óleos raros nós temos a oportunidade de estar adquirindo aí esse mês, né? Na nossa farmacinha natural, vamos dizer assim, o nosso kit de primeiro socorro. Então, o frankincense, além da parte de regeneração celular, de trabalhar as questões internas, ele é um óleo também que trabalha muito a questão emocional. E eu não me lembro agora onde eu li, se foi a Ana que me falou, eu sei que me veio essa informação agora dessa questão do uso do frankincense para conexão com o pai. É isso, né, Ana? Então, sabe, às vezes a gente tem dificuldade de relacionamento com alguns familiares, aceitar, entender.
Então, a gente precisa trazer isso para nós, que nossos pais são do jeito que são, nos deram o que foi mais importante, que é a vida, e nos cabe a nós agradecer e aceitar. Então, se às vezes eu tenho dificuldade em lidar com meu pai, eu preciso, por exemplo, passar o ano novo com ele. Inale um frankincense, trabalha a gratidão e vai nesse encontro, né? Então, a gente sabe que os olhos trabalham muito essas questões emocionais também, do nosso sistema familiar. Então, essa conexão nossa com os nossos pais é muito importante. A gente sabe que chega o final do ano, é um momento que mexe com a gente, né? É família, graças a Deus a gente está podendo estar unido. Infelizmente, algumas pessoas não podem estar com os pais neste momento, mas tenha certeza que ele está no seu coração, né? E os nossos pais sempre estão dentro de nós. Então, esse é um óleo que vai ajudar muito nesse momento. Então, gente, quem não tem ele, não perca essa oportunidade de tê-lo. E falando diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, eu trouxe esses óleos aí para a gente lembrar também que a copaíba não serve só para dor, né? Muitas vezes a gente conhece o copaíba como anti-inflamatório, para dor muscular, para dor de cabeça. A copaíba é um excelente óleo também para as questões emocionais, diminuir a ansiedade, crianças hiperativas, no transtorno, crianças com transtorno autista. Então, assim, gente, ele é um óleo também que não pode faltar na nossa casa, assim como a camomila romana, que não é um óleo tão conhecido como copaíba, que é aqui no nosso Brasil, mas tem um poder, eu estou até aqui com ele, com camomila romana, e assim, eles são extremamente raros, né? Porque, gente, uma gotinha disso aqui num difusor não precisa mais, não é verdade? De tão concentrado que é. Então, ele combate a depressão, a questão antialérgica também, para quem tem problemas de alergia, sintomas de TPM, porque ele diminui essa tensão, né? Insônia, também é muito bom para a pele. Como eu coloquei ali, são vários, né? Para as crianças, inclusive no meu sobrinho, a gente usou ele para quando está nascendo os dentinhos, né? Então, assim, em vez de comprar aquele remedinho lá da farmacinha, o que que a minha irmã fazia? Molhava o dedo aqui, ó, e passava na gengiva dele, né, ali para acalmar, e também aqui por fora junto com lavanda. Quando começa aquela irritação, né, eles ficam nervosinhos. Então, a camomila é um óleo maravilhoso, e reforçando também, brinde do mês. Então, assim, são presentes que a Doterra nos trouxe aí de final de ano que não tem como perder. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu já usei o básico, vamos pensar assim, né? O lavanda, balance, tangerina, copaíba, e ainda não estou tendo aquele resultado que eu gostaria. E pode acontecer, gente, quantas vezes nós já fizemos uso de medicamentos ou fomos no médico, fizemos alguns tratamentos e às vezes não funcionou, não é? Então, o nosso corpo, ele é o nosso corpo, não é o do outro. A gente precisa testar esses protocolos. Então, eu não consegui dormir com lavanda? Vamos tentar camomila. Vamos tentar o frankincense. Não me senti bem com o cheiro, talvez, de um ou de outro. Então, a gente precisa ver esses protocolos. O frankincense, junto com o cítrico aí, também fica muito bom, né? Então, você conhece, às vezes, algum caso de alguém que, não deu certo esse protocolo ou outro? A gente tem várias outras opções para sugerir. E a melissa, né? A melissa. Uma das descrições da melissa, o que ele traz na questão emocional, é o quê? Da escuridão para a luz, né? Olha que lindo. E muitas vezes é como a pessoa depressiva se sente, no fundo do poço. E não ter vontade de viver, não ter vontade de fazer as coisas, principal sintoma, não tem prazer em nada. Então, a melissa traz essa renovação. Ele é um óleo muito poderoso também nessa questão, né, do nosso sistema nervoso aí, de ansiedade, de estresse, das emoções, nosso sistema imunológico, muito bom também para usar quando tem sintomas gripais, né, ali também no difusor. E, gente, também tá aqui. É uma gotinha de melissa, incendeia. Sabe assim, o cheiro, você colocar no quarto, vai longe. Não tem a necessidade de tanta
justamente, né, são óleos extremamente concentrados, raros. Então, novamente eu falo, não dá para perder essa oportunidade de ter esses óleos com a gente. Então, a gente muitas vezes conhece mais o básico, o nosso kit lá dos 12, mas nós precisamos olhar um pouco mais e ver que existe muito mais outras opções e não melhores nem piores, mas assim, que talvez no seu caso pode surgir o efeito que você precisa. Então, aqui eu trouxe, assim, alguns exemplos, assim, só de óleos, como eu falei, tem vários, né, que pode auxiliar na questão da insônia. O Brave, justamente por questões respiratórias, às vezes alergia, o ronco, enfim. Então, o Brave no difusor, ou inalado, ele vai ajudar bastante. O camomila, como eu acabei de falar, né, diminui sintomas de irritabilidade, estresse, agitação. O Serenity, esse mix maravilhoso, que ele traz também aí lavanda, camomila, entre vários outros óleos aí, que também vai trazer essa calma. Lavanda, né? O vetiver e o cedro, eles são óleos, para quem não conhece, assim, mais amadeirados, né? Então, eles também são óleos, sabe, assim, a gente fala aterradores no sentido de trazer mais para a terra mesmo, de calma, e enfim. Então, são algumas opções que você pode estar usando, coloca um ou outro, ou dois, enfim, e vai se percebendo. Geralmente, quando eu tenho contato com um óleo novo, assim, como foi alguns que a gente recebeu ali do Bogo, enfim, eu gosto de usar eles pelo menos ali uns 5 a 7 dias, todos os dias, para ver essa experiência, sabe? Porque às vezes, no primeiro dia eu não gostei muito, e é aquilo da gente se questionar, por que será? O que está despertando em mim, né? Aprendi muito isso aqui quando terra, né, Ana? Ou seja, por que será? O que está trazendo ali que não estou me identificando? Como eu falei, às vezes a Melissa ali, ó, que quer me trazer da escuridão para a luz, e às vezes não é isso que eu estou naquele momento preparada, mas o óleo está te fazendo mover para aquela situação. Então, não gostou? Não desista no primeiro dia. Se permita um pouquinho mais, para ver o que vai acontecendo com o meu organismo, né? Como que eu vou reagindo a isso. E eu trouxe aqui esse mix, esse kit que é a paixão de todos nós, né? Se eu pudesse, eu dava um kit desse para cada paciente meu, né? Porque é assim, sabe como a gente abre o guarda-roupa? Você fala assim: olha, eu tenho uma roupa para o meu trabalho, eu tenho uma roupa para academia, eu tenho uma roupa para ir na igreja, eu tenho uma roupa para ir na festa, sabe? É aqui, ó. Então é assim, são as roupas que a gente precisa para o nosso emocional. Então, a gente tem todos ali aqueles óleos puros, mas esse kit das emoções, ele traz óleos que são mix para cada momento. Então, o Motivate, o nome já fala, eu preciso de energia, de motivação, de me sentir mais disposto. Então, é esse mix que traz coragem. O Chair, que é o da alegria. Então, gente, o Chair, ele é mais assim, cravo, canela, né? Assim, algo também para o despertar, para trazer energia. Então, para sintomas depressivos, inalar esse Chair e Motivate de manhã. O passion é o óleo da paixão. Então, preciso me sentir melhor, com a minha autoestima mais encorajada. É um óleo muito indicado também para a hora do namoro, né? Então, coloca ali no difusor, prepara um ambiente. Tudo isso faz parte. Forgive, que é o óleo do perdão. Então, às vezes, a gente tem situações que a gente não consegue aceitar, não consegue digerir ou até mesmo engolir. Então, a gente precisa liberar isso. E o Forgive é esse óleo que vai te deixar mais calmo, renovado, aceitar esses momentos. O Console, que é um óleo bem indicado nas questões de perca, né? De luto. Então, às vezes, não só um luto físico mesmo, quando a gente perde alguém, mas às vezes um luto emocional, término de um namoro, uma separação, uma demissão de um emprego. Então, são processos que a gente precisa, talvez, desapegar ou se adaptar a viver sem. Então, o cheiro dele é maravilhoso, esse console. Não sei se vocês conhecem, mas, assim, é um óleo que vai despertar na gente esperança. Então, gente, também é um óleo muito sugerido para esse momento, tá? Quando a gente acha que as coisas não vão dar certo, que é tudo difícil, que vai piorar, calma, né? Vamos fazer aquilo que está no nosso controle, o que depende de nós, e se fortalecer.
Assim como a gente precisa fortalecer nossa imunidade para enfrentar as diversidades, nosso emocional também. O PIS, que é a paz, que é o óleo para as pessoas que se sentem muito irritadas, nervosas, ansiosas. Então, ele vai trazer mais calma, mais equilíbrio. E então, eles têm os óleos, assim, de 5 ml ali em gotas, né? Que a gente pode usar no difusor. E eles enrolam. Então, isso daqui, mulherada, para a gente ter na bolsa, usar de perfume, né? Mesmo ali, ó. Como eu falei, cada dia uma roupa. O Passion, gente, é maravilhoso. Então, além dessa questão da autoestima, é um óleo que atrai energias boas, né? As pessoas com essa energia para gente. Então, assim, são muito óleos, como eu falei, mas é muito importante a gente conhecer alguns deles e se dispor a usar, a buscar um pouquinho mais. Nós temos grupo de suporte, nós temos muitos materiais, nós temos livros, temos nossas educações aqui, mas o que eu gostaria de deixar de mensagem é justamente isso. Se perceba, se olhe. O que eu preciso melhorar? Qual a ajuda que eu preciso buscar? Então, nós chegamos num período aí de final de ano, muita gente tira férias, vai viajar. E quantas vezes a gente escuta assim, nossa, não vejo a hora de tirar férias para eu poder descansar um pouco. Ai, sabe assim, meu Deus do céu. Gente, a gente vai viver ali 11 meses esperando um mês chegar, que é o de férias. Então, se está acontecendo isso na sua vida, a gente precisa rever algumas questões. Não é verdade? Esperar um ano todo para poder usufruir de um mês, não. Então, nós precisamos todos os dias aprender a cansar e descansar, né? A construir o que a gente precisa construir, mas também usufruir disso, da minha casa, da minha família, talvez ali do meu conforto, do meu descanso. Então, se assim, eu vivo os 11 meses ali estressada, esgotada, cansada, e aí eu pego férias, muitas vezes, o que acontece? Não consegue desligar, não consegue se permitir descansar. Então, isso também é importante, né? Nós precisamos ter o equilíbrio na nossa vida ali. Trabalhar é muito importante, e a gente aprende aqui que na Doterra que o nosso trabalho não tem hora, não é o relógio que define, muitas vezes. Como eu falei hoje lá num dos grupos nossos, né? A maioria das pessoas essa semana de folga, e foi uma semana que eu fiz muitos contatos, porque justamente as pessoas tiveram tempo de receber ou de conversar sobre. Então, assim, você pode criar esse momento seu, né? Esse seu trabalho, como pode ser. Só não pode deixar que isso seja tão pesado na medida em que você passe 11 meses esperando chegar a férias. Então, sabe aquela frase assim de ficar, nossa, amanhã é segunda-feira, meu Deus. Não, gente, todo dia pode ser um dia mais leve. Então, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, com um propósito, isso tem muito a ver com o nosso emocional. Não fica tudo muito realmente pesado. Então, eu estou vendo ali que, nossa, eu não consigo aceitar, talvez eu fiz um curso e eu não consigo aceitar que eu tenho que trabalhar essa profissão, né? Então, ou trabalhe isso para aceitar, se é uma coisa que você não consegue mudar, ou mude. Lembra que a gente não é árvore, a gente não fica plantada num lugar só, e os olhos podem nos encorajar a isso, com certeza, a se mover. Então, a essa reflexão, chegando aí essa semana tão importante de final de ano, né? O que eu conquistei esse ano, o que eu quero para minha vida. Muitas pessoas aí fazem exercícios de rever suas metas, seu quadro dos sonhos. E para o ano que vem, qual é o novo que eu quero? Então, olhe aí para essa roupagem aí desses olhos, qual deles será que eu preciso usar de hoje até o final de semana, começar meu ano, encorajar, né? Certo, meninas? Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. E deixar aberta para alguma pergunta, algum comentário. Sensacional, Cris. Peraí, deixa eu. Gente, eu anotei um monte de coisa, e vocês?